O tema desse vídeo é uma questão do aprender trigonometria. Determine as medidas dos lados AC e AB do triângulo ABC, sabendo-se que BC mede 12 centímetros, os ângulos internos A mede 30 graus e B 45 graus. Calcule o perímetro e a área aproximada. Calcule também o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, a área e o perímetro da circunferência. Para resolver a questão, você deve desenhar o triângulo ABC, a circunferência circunscrita ao triângulo ABC, identificar o ângulo A de 30 graus, o B de 45 graus, a medida BC, que mede 12 centímetros, e prosseguir. A lei do seno diz o seguinte, que a medida BC sobre o seno de A é igual a medida AC sobre o seno de B, que é igual à medida AB sobre o seno de C, que é igual à constante 2Rs. No triângulo são conhecidos os ângulos A, B e falta o ângulo C, que nós vamos inicialmente chamar de C. Em todo triângulo, a soma dos ângulos A mais B mais C é igual a 180 graus. O A é 30 graus, mais o B, que é 45 graus, mais o C, que é desconhecido. O C é igual a 180 menos 75. 30 graus mais 45 é 75. Vai para o outro lado, invertendo o sinal. Portanto, o ângulo C mede 105 graus. Mas quanto vale o seno de 105 graus? Se você é aluno do primeiro ano e ainda não estudou adição de arcos ou subtração de arcos, não se preocupe com essa resolução. Consulte uma tabela onde apresenta o seno de 105 graus ou use a calculadora para calcular o seno de 105 graus. Uma forma alternativa é você fazer o seno de 180 graus menos 75 graus, que vai ser igual ao seno de 75 graus. Então, o seno de 105 graus é igual ao seno de 75 graus. Com certeza, no seu livro, a tabela apresenta o seno de 75 graus. Quem está mais avançado nos estudos deve se lembrar do poema de Gonçalves Dias, ou seja, em minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É o poema de Gonçalves Dias. Então, seno de A mais B é: em minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. É uma adaptação que a gente faz, uma rima, para a gente poder lembrar o arco da adição. No caso, a gente quer encontrar o seno de 105. Nós conhecemos o seno de 45 e 60, que somados dá 105. Então, o seno de 105 graus é igual. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é meio, somado ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. O seno de 105 graus vai ser raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4. Podemos reescrever o seno de 105 graus como raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 4. Agora, a resolução, a primeira parte do problema, onde ele pede para calcular o AC e o AB. O AC aqui é desconhecido, vamos chamar de x, e o AB também é desconhecido, vamos chamar de y. Então, vamos escrever assim, ó, 12 sobre o seno de 30 graus é igual a x sobre o seno de 45 graus igual a y sobre o seno de 105 graus, que é igual à constante 2Rs. Vamos igualar aos valores conhecidos. 12 sobre o seno de 30 graus é igual a x sobre o seno de 45 graus. O desconhecido aqui é o x, então seno de 30 graus vezes x é igual a 12 vezes o seno de 45 graus. Seno de 30 é meio, meio x igual a 12 vezes o seno de 45 graus.
Portanto, x é igual a 12 raiz de 2 centímetros. X é a medida do AC. O lado AC mede 12 raiz de 2 centímetros. 12 sobre o seno de 30 graus é igual a y sobre o seno de 105 graus. O valor desconhecido é y. Seno de 30 graus vezes y é igual a 12 vezes o seno de 105 graus. Então, o seno de 30 é meio y igual a 12 vezes o seno de 105, que é a raiz de 2 que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 4. Nessa resolução, vou preferir fazer a multiplicação. Então, temos meio y igual a 12 raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 4. Esse 2 e esse 4 pode ser simplificado por 2. O 2 fica 1 e o 4 fica 2. Reescrevendo, temos y igual a 12 raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 2. Porém, 12 dividido por 2 é 6 raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3 centímetros. Mas y é a medida do lado AB. Portanto, AB mede 6 raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3 centímetros. O perímetro do triângulo ABC é a soma dos lados. Então, AB mais AC mais BC. O AB mede 6 raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3, mais o AC, que mede 12 raiz de 2, mais o BC, que mede exatamente 12. Multiplicando 6 raiz de 2 vezes 1, dá 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 vezes 3 dá 6 raiz de 6, mais 12 raiz de 2, mais 12. 6 raiz de 2 mais 12 raiz de 2, 18 raiz de 2, mais 6 raiz de 6, mais 12. O fator comum é 6. 18 raiz de 2 dividido por 6 dá 3 raiz de 2. 6 raiz de 6 dividido por 6 dá raiz de 6. 12 dividido por 6 dá 2. E a unidade está em centímetros. Esse é o valor do perímetro do triângulo ABC. Vamos pegar aqui o perímetro 18 raiz de 2, mais 6 raiz de 6, mais 12. E vamos calcular 18 vezes 1,41 é igual a 25,38, mais 6 vezes 2,45, dá 14,70, mais 12, somando 25,38 mais 14,70 mais 12, obtemos 52,08 centímetros. A área do triângulo ABC. Nós conhecemos os 3 lados do triângulo ABC e os 3 ângulos. No caso, eu vou optar pelo ângulo de 30 graus, porque eu sei que o seno de 30 é meio. Então, necessariamente, eu teria que fazer o AC vezes o AB, porque os lados AC e AB formam um ângulo de 30 graus. Então, a área do triângulo ABC vai ser meio, o AC mede 12 raiz de 2, vezes o AB, que mede 6 raiz de 2, que multiplica 1 mais raiz de 3, vezes o seno de 30, que é meio. 1 vezes 12 vezes 6 vezes 1 dá 72. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que multiplica 1 mais raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. 72 dividido por 4 dá 18. A raiz quadrada de 4 é 2, que multiplica 1 mais raiz de 3. 18 vezes 2 dá 36, que multiplica 1 mais raiz de 3. A área do triângulo ABC vai ser 36 vezes 1, 36, mais 36 vezes raiz de 3, 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos trocar a raiz de 3 e operar os cálculos. A área do triângulo vai ser 36 mais 36 vezes a raiz de 3,
que vamos usar 1,73. 36 mais 36 vezes 1,73 dá 62,28. 36 mais 62,28 igual a 98,28 centímetros quadrados. Agora o problema pede para a gente calcular o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, a área e o perímetro da circunferência. Pelo problema, nós temos que BC sobre o seno de A é igual a 2R. Na resolução, nós usamos 12 sobre o seno de 30 graus igual a 2R. 12 sobre o seno de 30 graus é igual a 2R. O desconhecido é o raio, então pode ser escrito como seno de 30 graus que multiplica 2R igual a 12. O seno de 30 graus é meio, que multiplica 2R igual a 12. Esse 2 numerador, esse 2 denominador com a multiplicação podem ser simplificados por 2, ficando 1 cada um. Portanto, o raio da circunferência é exatamente 12 centímetros. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. A área vai ser igual a π vezes 12 ao quadrado. A área é igual a 144 π centímetros quadrados. O perímetro, que é dado por comprimento da circunferência, é 2π vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência é 2 que multiplica π, que multiplica o raio, que é 12. Portanto, o comprimento é 24π centímetros. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!